Glória a Deus, Shalom, boa noite. Nós estamos aqui hoje já no prédio, só para os irmãos darem uma olhada aí como é que tá, vazio, né? Mas só para ter uma, uma sensação aí de estarmos na igreja já, amém? Então, em nome de Jesus, feche os teus olhos, vamos orar para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, damos a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Precisamos muito da manifestação do Teu Espírito Santo. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos que o Senhor fale com as nossas vidas. Que verdadeiramente, ó Pai amado, o Teu amor seja derramado. Perdoa nossos pecados, limpa as nossas mentes, limpa os nossos corações. Nos leva a um nível de arrependimento, Pai, para que nós adentremos mais e mais a Tua presença. Tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje, antes de nós entrarmos na palavra, eu queria tratar de dois assuntos rapidinho que o senhor falou comigo esses dias. Ele não dá uma pregação, até dá uma pregação, mas eu não sei porque hoje eu estava vindo para cá já com a pregação, não ia falar desses assuntos hoje, mas eu lembrei deles. O primeiro assunto é sobre chocarrice. Eu fiquei muitos anos da minha vida, desde muito novo, debaixo dessa regência de chocarrice. E o que é uma chocarrice? A chocarrice é aquela brincadeira que ela passa dos limites, ela se torna uma brincadeira exagerada, aonde você faz as coisas que ela é boa só para você, só você se diverte. As outras pessoas, elas já estão feridas, machucadas, já estão cansadas daquela brincadeira e você não para, você vai sempre fazendo aquilo. E eu fui dar uma olhada na tradução de chocarrice, e uma das coisas é zombaria, e a zombaria ela faz muito parte realmente desse excesso de brincadeira. Então, assim, desde muito novo, eu lembro que meus 10, 11 anos, eu já atormentava demais as pessoas. Eu passava demais das limites. Meu tio Paulo, meu tio Carlão, minha tia Marina, minha mãe, coitada, minha mãe. Até meu pai, que era bravão, severo, azucrinava a mente dele. E, enfim, muitas pessoas. E eu passava dos limites. E graças a Deus que eu nunca encontrei ninguém para me bater, porque eu poderia ter apanhado meu tio Paulo, poderia ter apanhado meu tio Carlão. Meu tio Carlão, na verdade, uma vez, ele até tá com uma faca em mim, dentro de um açougue, porque eu peguei a mão, eu tinha cortado o fígado, eu tava com a mão toda suja de fígado, e era logo cedo, 8 horas da manhã, e eu limpei a mão nas costas dele. Quando ele viu que ele puxou assim, ele pegou a faca e tacou. E eu abri a perna, aquela faca bateu, quebrou bem no pezinho assim, do cabo ali, e era a faca do meu pai, era uma faca fininha que meu pai usava para cortar os bifes lá dele de manhã. Aí ficou eu e meu tio, né? Apavorado porque o Nersão ia chegar e cadê a faca dele? Aí enrolei essa faca no jornal, saí, fui do lado do mercadinho que tinha de Salvador, joguei por cima do muro num terreno baldio. No outro dia cedo, meu pai, cadê minha faca? Não vi, pai. E o meu tio também não viu, e ninguém viu até hoje, nem vai ver. Eu fui contar isso pro meu pai depois de grande, porque aí ele já não ia me bater mais, mas naquela época ele ia me bater. Então, o desdobramento dessas brincadeiras, aquela facada era uma faca fina, ela poderia ter pego na minha barriga, poderia ter realmente, talvez me matado, me levado a uma coisa grave, por chocarrice, por passar dos limites. Né? Meu tio Paulo, eu lembro em açougue também, beliscava a perna dele, ele batia o joelho naquele balcão ali, na frente do freguês, não podia falar nada, e era um tormento, era um tormento. Uma vez a gente na sala da casa do meu avô negão, fortão, e meu tio Paulo, meu avô e meu tio assistindo o Fantástico. Quer dizer, meu avô assistindo o Fantástico. E eu comecei a rir do meu tio Paulo, eu não aguentava, eu não conseguia parar de rir, não me controlava. E meu tio mandando eu parar de rir. E aí uma hora meu avô virou e falou assim, o que que é, Paulo? Ah, esse moleque idiota não para de rir. Aí meu avô falou assim, deixa o menino rir. Aquilo para mim foi festa. Então aí eu ri à vontade, porque eu estava autorizado pelo chefão. Mas na verdade eu já estava influenciado por outro chefão, pelo capeta mesmo, para atormentar o meu tio. Então eu não sei por que eu estou falando disso hoje, não estava na minha pauta, mas se você está debaixo dessa regência, eu queria que aqui, das pessoas que eu conheço, ninguém, mas talvez você, quem vai ouvir depois, eu não sei para que vai servir essa palavra, mas de alguma forma vai servir. E fica também como testemunho de algo que eu fui liberto. Graças a Deus, hoje eu tenho procurado até as brincadeiras mais básicas, eu tenho procurado me reservar mais, eu tenho aprendido que menos é mais, né? Eu tenho procurado fazer isso sem perder a minha essência, que é difícil, porque
os pensamentos, para falar a verdade para vocês, eles vêm bastante coisa meio atormentada, é duro, mas aí você tem que, né? O meu nível de chocarrice ele era tão grande que a gente tacava ovo nos outros no meio da rua. Eu saía com o carro do mercado, os meninos atrás da caminhonete tacando ovo cru, tacando nas pessoas, acertava nas pessoas, eu taquei ovo nas pessoas. Então, é um nível de insanidade que a gente chega de realmente ser uma zombaria e um desrespeito, que também é um outro sinônimo da chocarrice. Então, assim, se você conhece alguém, converse com essa pessoa, oriente, porque a minha esposa falava assim, Alexandre, a brincadeira está muito boa para você, mas já cansou, já passou dos limites, e quanto mais ela falava, mais eu fazia. Aquilo era um combustível para atormentar mais ainda. Então, depois ela foi aprendendo, ela procurava, ou ela azedava de uma vez mesmo, que era para acabar com tudo, que aí já vai brigar, já vira aquele rolo, ou ela ficava quieta porque ela sabia que era melhor do que ficar só falando, não dá, chega, pá, e aí não tem limite, você vai até o arroz secar. Só que quando o negócio vira para o seu lado, a primeira vez que me chamaram de narigudo, por exemplo, na escolinha, eu tinha 15 para 16 anos, fazia escolinha no Noroeste. Aquele dia, aquela palavra entrou como uma lança em mim. Então, quando fizeram uma chocarrice comigo, quando a brincadeira passou dos limites e vieram falar de um defeito meu, aí aquilo eu pude perceber. Aquilo seria uma lição para mim, para eu parar. Deus, eu creio que estava dando uma oportunidade. Falar, cara, olha como dói. Não faça com os outros. Mas eu não aprendi com aquilo lá. Então, aquele narigudo que aquele rapaz me falou aquela vez foi como uma lança mesmo. Essa espinha que está aqui hoje, de vez em quando nascia na ponta do nariz, um pouquinho para lá e para cá, e ficava dando seta para a direita ou para a esquerda com o nariz. Eu não queria sair nem na rua, era horrível. O nariz enorme, eu magro, 69 quilos, e aquele narigão daquele tamanho, olhando no espelho para ver se era grande mesmo, e era. Até eu ser liberto disso, aquilo me atormentou demais. Por quê? Chocarrice, pessoa que não tem senso, ela não te respeita, ela vai falar do seu defeito, ela vai falar, ela vai ser aguda com você, são brincadeiras agudas. A chocarrice, a essência dela é machucar, ela não. A pessoa que é presa nesse ambiente de chocarrice, que faz chocarrices, ele não tem limite. Quanto mais ele machuca, melhor. Quanto mais ele ri, e não interessa o que o outro está fazendo, o que está acontecendo com o outro, para ele tanto faz. Bom, esse era o primeiro assunto. O segundo assunto, eu queria falar a respeito de auxílio, quando a gente vai auxiliar alguém, ajudar alguém. E eu tenho visto algumas coisas e tem me chamado a atenção, porque às vezes a gente vai ajudar alguém e a gente quer ajudar essa pessoa do nosso jeito. E é uma linha muito fina, porque se existem pessoas que são folgadas mesmo, né? Eu tenho a minha avó, por exemplo, ali com 96 para 97 anos. Se você der barda para ela vira você de ponta cabeça. De tonta ela não tem nada. Só que existem coisas que dá para você servir ela até um ponto que é realmente a necessidade dela. Então, por exemplo, ela detesta dormir no escuro. Então, minha mãe faz o quê? Minha mãe deixa uma luz acesa para ela. É um serviço. É do jeito dela. Então, não adianta minha mãe querer colocar ela na casa da minha mãe e falar, não, aqui você vai ficar no escuro. Então, não vai adiantar, porque ela vai judiar da minha avó. Então, existem coisas, vamos supor, se eu tivesse um avô que quisesse fazer a barba e ele quisesse fazer a barba sem camisa, eu ia tirar a camisa dele. Agora, se ele falasse para mim assim, não, eu quero que você faça minha barba toda sexta-feira, meia-noite. Falava, vô, o senhor vai virar um lobisomem, então, porque toda sexta-feira, meia-noite, eu não consigo. Uma vez por semana eu vou vir aqui fazer sua barba. Sem camisa? De boa. Então, assim, dá uma analisada em quem você está servindo e de que forma você está servindo. Porque, às vezes, a gente se coloca à disposição de alguém ou de alguma coisa e depois a gente fica cheio de reservas. A gente quer fazer as coisas do jeito da gente. A gente quer servir, mas a gente não serve na necessidade da pessoa realmente. Eu, por exemplo, quando eu tomava coca, se eu pedisse R$ 10 emprestado para alguém, eu falava, me empresta R$ 10. E a pessoa perguntasse, mas para que que é? Cara, eu tô mandando tomar uma coca. Ah, a coca é frescura. Frescura para ele. Para mim não era. Eu estava com vontade. Eu era viciado em coca. Então é disso que eu estou falando. De repente, o que para você é frescura, o que para você é excesso, o que para você não precisa, a pessoa que você está servindo, a pessoa que você está ajudando, é o mundo dela. E para ela é importante. Lógico, fazendo essa ressalva. Cuidado para a pessoa não passar dos limites, porque ela vai começar a folgar em você. Ela vê que tudo que ela fala, você faz, não é isso que eu estou falando. Não vai ser besta da pessoa deixar ela fazer tudo com você. Mas sirva a pessoa o máximo possível, dentro de um senso, na necessidade da pessoa. Amém? Então, chocarrice e essa parte do serviço. Agora vamos entrar na palavra. Depois você lê na sua casa o livro de Esther.
leia o livro inteiro. Eu quero falar um pouco a respeito de um homem chamado Mordecai. Eu quero falar a respeito daquela música que eu enviei hoje no grupo, que fala de Deus de pactos, né? Deus de pactos, Deus de aliança, Deus de propósito. Então, eu quero falar um pouco a respeito disso, da aliança, da linha de raciocínio de Deus, da linha de raciocínio de Deus dentro da aliança, dentro do propósito, o que realmente, como funciona isso no reino espiritual, para que a gente esteja descansado em Deus enquanto algumas coisas não acontecem e enquanto Deus está trabalhando com aquilo que você está plantando e fazendo para as coisas acontecerem no tempo de Deus. Mordecai, a origem do nome dele é Mardoqueu, que quer dizer empregado de Deus. Então ele tinha uma consciência que ele era um empregado. E o empregado ele faz o quê? Ele faz o que o patrão manda, o empregado que tem juízo. Então, esse Mardoqueu, ou Mordecai, ele era um homem que ele fazia um trabalho para Deus. Ele estava ali fora de um palácio, ele vivia num contexto onde ali ele começou ele se movimentava a favor do reino. Ele trabalhava sempre a favor do reino. A hora que você lê a história, você vai ver, por exemplo, que teve uma rebelião de Bigtã e Teres, duas pessoas, dois homens que planejaram matar o rei. E ele, ouvindo essa conversa, ele pega e denuncia. Ele fala: ó, avisem ao rei que tem aqui algo programado contra a vida dele e vão atentar contra ele e vão matar. Averiguaram o caso e viram que era verdade. Então essas pessoas foram mortas e o rei foi livrado. E o que aconteceu de imediato com Mordecai? Não aconteceu absolutamente nada. Ele continuou fazendo a vida dele. E ele desanimou com isso? Não, ele continuou tocando o barco dele. Essa mesma história, esse mesmo livro de Esther, ele começa com um grande banquete que o rei está dando, e quando ele chama a rainha Vasti para se apresentar, ela se nega a apresentar. E essa questão nós não vamos entrar hoje. Depois disso, ela é destituída do cargo e é levantado um concurso para que uma nova rainha seja feita, seja eleita. E Mordecai, então, novamente entra em ação e envia Esther para participar desse concurso. E Esther, então, ela acha graça diante dos olhos de algumas pessoas, e ela começa a ser tratada ali. E no concurso, ela é escolhida como rainha. E esse ponto é um ponto muito importante, porque Mordecai, nesse momento, ele poderia ter se perdido da chamada dele. Porque assim que aquela mulher, que era parente dele, foi ali instituída como rainha, ele poderia ter falado para ela: bom, agora chegou a hora de você arrumar um cargo aí dentro do palácio para mim. Eu te coloquei aí dentro, eu te dei a dica, você foi eleita, agora é a hora da gente dividir um pouco desse bolo. Você não vai comer o bolo sozinho, mas ele continua lá fora fazendo o trabalho dele. Então, esse Deus de pacto, esse Deus de aliança, ele espera que, assim como ele fica na posição, fazendo exatamente o que ele tem para fazer, que nós também guardemos as nossas posições, que nós fiquemos naquilo que nós somos chamados. A grande confusão que se estabelece aí é que nós queremos trabalhar para a tribo. Nós temos aprendido às vezes há algum tempo já a respeito de reino e a respeito de tribo. E há uma confusão porque a tribo é de Deus e o reino também é de Deus. Mas a tribo, porque ela é levantada por Deus? Porque existiam as 12 tribos, por exemplo. Porque cada um tinha uma chamada, cada um tinha um serviço, cada um tinha um ministério, cada um tinha um jeito de operar na presença de Deus, mas todos deveriam trabalhar para o reino. É como um grande funil que essas 12 tribos estão, e tudo que elas produzem vai desembocar num lugar só, no reino, que é para exaltar o nome de Deus, para colocar o reino de Deus para funcionar, para colocar os reinos para funcionar. Mas ela é uma tribo. E Mordecai, então, ele tinha uma firmeza, que ele era uma tribo, que ele tinha uma chamada pessoal, que ele tinha que guardar uma posição, ele tinha que resistir a um homem chamado Amã, ele não se prostrava diante daquele homem, ele guardava uma adoração a Deus, um posicionamento a Deus, mas ele sabia que ele estava trabalhando para o reino. Então, esse Deus de pacto, ele só vai funcionar na minha vida e na tua vida quando nós tivermos consciência de como funciona um reino. Você pode ser uma tribo, eu tenho uma chamada, você tem outra chamada. Dentro do ministério, vai existir o pastor, o evangelista, o mestre, o profeta. Vai estar tudo trabalhando aqui, o evangelista. O problema é que é uma briga, um começa a se achar melhor que o outro. O pastor se acha melhor porque é ele que pastoreia. O evangelista se acha melhor porque é ele que traz a ovelha. O mestre se acha melhor porque é ele que ensina.
O profeta se acha melhor porque ele dá direção, e aí começa a ter essa divisão, essa inveja, essa bagunça, um querendo morder a parte do outro. Mas para que servem os ministérios? O evangelista trazer, o pastor cuidar, o mestre ensinar, e as coisas vão acontecendo assim, um encaixado com o outro. Então, hoje, o que Deus quer ministrar na minha vida e na tua vida, tenha uma mentalidade de reino. Trabalhe para a tribo, mas olhe para o reino. Você quer realmente desfrutar de um Deus de pacto, de um Deus de promessa, de um Deus de aliança, você tem que pôr na tua cabeça, eu tenho que pôr na minha. Todos são importantes. E Mordecai, então, estava naquela porta, estava naquele lugar, e de repente sai uma notícia. Perdão, estourou um negócio aqui. Tira da tomada. E sai uma notícia aonde tem um decreto feito contra o povo judeu. E Mordecai, então, ele era a origem desse decreto. Por que ele era a origem? Havia um homem chamado Amã, que ele saía na rua, ele passava, ele era o braço direito do rei, e quando ele passava, as pessoas se prostravam, se dobravam diante dele. E Mordecai não se dobrava. E ele começou a se irritar, ele começou a ficar irado, bravo com Mordecai. E Mordecai mantinha sua posição, ele ficava lá fora e não se prostrava. E a mãe então começa a ficar irado, ficar nervoso, ele começa a bolar um jeito assim, eu preciso matar esse homem. Só que no momento que ele pensa em matar aquele homem, ele estende aquela ira, aquela raiva, não somente para aquele homem, mas para o povo judeu. Então nós temos que entender que o nosso posicionamento vai chamar a atenção do adversário, aonde você tiver, o seu posicionamento em Deus, quando você decide não se dobrar diante do sistema, quando você decide não se dobrar diante da mentira, diante do engano, diante da pressão, diante do suborno, diante de tudo isso que a gente tem que resistir como crente, isso vai chamar a atenção do adversário. Você está num lugar estratégico, muitas vezes, onde você vai falar assim: eu não me submeto a isso. Eu não concordo com isso, eu não vou me prostrar diante disso, em qualquer área, na escola, no trabalho, na igreja, qualquer coisa que chegue a um sistema que está fora da palavra, nós temos que ter essa chamada de Mordecai. Não iremos nos prostrar. Ah, mas está todo mundo se prostrando, e se eu não me prostrar, vou ser mandado embora, vou ser expulso, vou ser morto, vou ser perseguido, não interessa. Fica na sua chamada. Então, esse homem deixa esse ensinamento, fica na sua chamada. Vai ter consequência? Vai. Mas o mais importante do que a consequência é o livramento de Deus. O mais importante é Deus ver, é eu e você, a gente perceber Deus revertendo o quadro dentro daquilo que nós nos posicionarmos. Porque senão Deus seria injusto, Deus seria um Deus covarde, um Deus que não agiria a favor do seu povo. Porque se eu e você, se a gente se posiciona, chega um suborno na sua mão lá no seu trabalho, olha, eu vou te dar tanto para você liberar isso aqui, para você fazer aquilo, e você não aceita, e se Deus não te honrar por isso, então, o que está acontecendo? Deus vai te honrar por isso. Ah, mas eu já fiz isso um monte de vezes, Deus não me honrou. Calma, porque aquele homem denunciou lá as coisas de Bigtã e Teres, e na hora exata, o rei foi ler, uma noite perdeu o sono e foi ler sobre os feitos que aconteceram no reino, e ele leu justamente essa história. Mas daqui a pouco nós vamos entrar nisso. Então, calma, plantação, ela vai nascer no momento que Deus preparar para nós. Não fique desesperado pela colheita, só tenha certeza do que você está plantando. Você está resistindo ao mal, você está resistindo ao suborno, à calúnia, à difamação, você não está de acordo, você não anda na mesma vibe de que todo mundo está andando. Glória a Deus, fica firme nisso. Você está dentro da palavra, Deus vai te honrar. Pastor, mas eu vou ser mandado embora do trabalho se eu não fizer isso. Deixa mandar embora. Tenha fé que se você honrar a Deus na palavra, Ele vai te abrir outra porta. Porque não é possível que você honre a Deus com a tua atitude e você vai perder o seu trabalho e Deus vai deixar você desempregado. Deus é fiel. E Ele vai entrar com providência para que você arrume outro trabalho, porque Ele vai te sustentar de uma outra fonte. Porque você está obedecendo a palavra dEle. E a palavra dEle se torna responsável por nós. Esse homem, então, ele não se curva e Amã começa a se enfurecer de uma maneira muito profunda. Então, ele chega até o rei e fala assim: ó, existe um povo que ele não obedece os teus mandamentos, ele não manda de acordo com a tua palavra, ele manda de acordo com os estatutos do teu reino, ele faz um inferno na cabeça do rei. E ele fala: eu gostaria que o senhor fizesse um decreto para que esse povo fosse extirpado da face da terra. Eu queria que fossem mortos todos os judeus.
E esse rei então pega e assina esse decreto e libera sobre o povo judeu esse decreto de morte. E Mordecai está lá fora. E ele sabe que tudo isso está acontecendo. E o interessante é que a rainha está dentro do palácio. Por isso que eu falo da necessidade de nós estarmos no lugar certo. Fique na sua chamada. Porque se Mordecai tivesse requerido de Esther um lugar dentro do palácio, talvez ele não tivesse recebido aquele tipo de informação e o povo todo seria morto. Mas por ele estar no lugar que Deus o chamou para estar, ele pôde saber daquela trama. Fique na tua posição. Ah, mas tem um lugar mais confortável, tem um lugar de mais destaque, tem um lugar onde eu vou ficar mais. Fica na tua posição. É na porta do palácio? Fica aí. Não saia daí por nada. Não negocie isso daí por nada. Não cresça o olho naquilo que não é teu. A rainha era Esther, não era o tio dela. Ele só foi um instrumento para colocar ela lá dentro. Acabou. Parou por aí, a missão dele parou por aí. Ele entendeu isso no reino espiritual. Ele entendeu a chamada dele. Falou: a minha chamada é aqui fora. Eu preciso estar no meio do povo, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso saber do que está acontecendo fora do palácio. Deus quer nos dar um entendimento do que está acontecendo no reino espiritual. Deus quer que nós estejamos num lugar estratégico para a gente ouvir as tramas do adversário. Ele era como um infiltrado, ele era como um vigia ali, uma torre de vigia ali fora. Ele sabia tudo que estava acontecendo, porque as pessoas falam demais. E ele ouvia tudo aquilo. Então, por ele não se prostrar diante de Amã, saiu esse decreto de morte contra o povo judeu. E ele fala para a rainha, e ele vai para pano de saco, ele se rasga, ele vai para a cinza, e chega lá a notícia para a rainha não sabe o que está acontecendo, manda roupa para ele se trocar, vai as coisas, ele fala assim, cara, não quero roupa, fala para ela, nós vamos morrer. A pessoa que está no lugar de comodismo, ela não tem muitas vezes a leitura espiritual do que está acontecendo, não era para mandar roupa, era para rasgar dela. O que Deus estava esperando da rainha Esther naquele momento, rasga as suas vestes e vá na presença do rei e clame por socorro, mas ela não tinha leitura espiritual, porque ela estava tranquila no palácio. Tanto é que quando ela manda a roupa e Mordecai não aceita, e ele fala o que está acontecendo e pede ajuda para ela, ela manda a resposta assim, fala assim, olha, faz muito tempo que eu não entro na presença do rei, e você sabe muito bem que se entrar na presença do rei sem ser chamada, se ele não estender o cetro, eu vou morrer. Então, infelizmente, não vai dar para fazer nada. E sabe a resposta que ela ouviu? Falou assim, ó, fala para ela que não é porque ela está no palácio que ela não vai morrer. Livramento de Deus virá para o povo judeu, não sei de onde, mas talvez seja para isso que ela esteja lá. Mas se ela se negar a ser usada por Deus agora para nos ajudar, ela vai morrer e Deus vai operar a nosso favor. Ela ouvindo essa palavra, ela teme. E ela então vai para o jejum, convoca as empregadas dela para ir para o jejum, manda o recado para eles lá fora para estarem jejuando, e ela então entra na presença do rei. Ela é colocada então no posicionamento. Então, quem está lá fora, quem está ouvindo a notícia lá fora, quem está pegando as tramas de Satanás lá fora, e quem não se prostrou diante de Satanás, quem não se dobrou diante dele, no caso de Mordecai, ele teve a palavra revelada, ele teve a autoridade para pôr a rainha para funcionar. Você precisa entender que o teu lugar, que parece um lugar inferior, que ninguém está te vendo, que não está acontecendo nada com a tua vida, é desse lugar que Deus vai te usar. É desse lugar que Deus vai operar, é desse lugar que você vai passar uma visão para a rainha. É desse lugar que você vai dar uma estratégia para o reino, porque você está na tribo, mas você trabalha para o reino. Você tem um propósito, você está junto com o Deus de pacto, junto com o Deus de aliança. Você está trabalhando para que o reino cresça, para que o povo seja liberto, para que o povo seja livre da morte. Então, fica em paz no seu posto, que Deus vai usar a tua vida aonde você está. Deus vai usar a tua vida do jeito que você é. E a rainha, então, ela faz aqueles dias de jejum e ela entra na presença do rei. E o rei estende o cetro para ela e fala o que, que ela quer, que até a metade do reino ele daria para ela. Ela estava com medo de entrar e não ser recebida. Mas ela entrou e até metade do reino o rei falou que daria para ela. E ela fala: eu quero um banquete. Eu quero oferecer um banquete para o rei e para Amã, que era o adversário do povo judeu. E então acontece esse banquete, eles comem todos juntos. Quando acaba, o rei fala: o que você quer? Ela fala: eu quero outro banquete amanhã. Para que dois banquetes? Eu creio que Deus estava esperando, Deus estava preparando o ambiente espiritual para no momento exato, porque tinha um tempo determinado, porque precisava ser feito outras coisas. E no dia então do segundo banquete,
Amã fala na família dele lá, para a mulher, para os empregados, fala assim: "Ó, eu estou feliz com tudo que está acontecendo. Eu vou no segundo banquete, mas eu não aguento mais ver a cara de Mordecai." Aí fala assim para ele: "Faz uma forca e vai lá amanhã cedo, pede para o rei, enforca ele, depois você vai para o banquete em paz, já fica livre do seu maior adversário, o resto do povo vai vir como despojo." E ele tem essa ideia como uma ideia tremenda. E ele então manda fazer a forca, e nessa noite o rei perde o sono. E quando então, logo pela manhã, de madrugadinha, o rei está ali, ele passou a noite inteira, ele pede para ler as coisas do reino, e é lida essa história de Bigtã e Teres, onde Mordecai ele anuncia a trama contra a vida do rei, e o rei fala: "O que se fez a esse homem?" Aí fala assim: "Não fez nada para ele." E logo acabando essa história, começa a amanhecer o dia. Depois você leia, por favor, Esther inteiro. Começa a amanhecer o dia e ele fala assim: "Quem está no palácio? Quem está aí na varanda?" Fala aí, Amã, fala para ele entrar. Quando a Amã entra, ele fala assim para Amã: "Amã, o que se faria ao homem a quem o rei deseja honrar?" E Amã então fica enorme, ele fica muito inchado, porque tá dando tudo muito certo. Ele está com a forca preparada, ele está com o decreto para matar o resto do povo assinado, a forca para enforcar o maior inimigo dele, e agora, supostamente, o rei está falando assim: "O que eu posso fazer para você para te honrar?" E Amã pensa, fala assim: "Olha, para o senhor honrar alguém, do patamar que o senhor está falando, que no caso ele pensava que era ele, pega um cavalo real, pega uma roupa do rei, pega uma coroa do rei e chame alguém do alto escalão. Vista esse homem que a quem o senhor quer honrar com essas roupas, com a coroa, com a veste real, coloque em cima do cavalo do rei e faça essa pessoa do alto escalão puxar ele pelas ruas, gritando assim: Isto é o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar." E o rei fala assim para ele: "Faça isso com Mordecai e não deixe de fazer nada do que você me disse." Aí o jogo começa a virar, irmão. Nós precisamos entender que vai ter hora que o jogo vai começar a virar. A forca estava pronta já para ele. Mas a carta foi, mas a história dele foi lida no momento exato. Não se preocupe com o que você plantou e parece que ninguém viu, ninguém sabe, ninguém te recompensou. Deus esqueceu de você, as pessoas esqueceram, a igreja esqueceu, o pastor esqueceu, mãe, pai, vó, todo mundo esqueceu. Você é um zero a nada, você não existe. Mentira! A sua história vai ser lida na hora certa e Deus vai se levantar para falar o que fez para ele, o que fez para ela. E eu quero que faça tal coisa. E isso virá de algum lugar que te perseguia. Isso virá de algum lugar que era contra você. E você vai ser honrado nisso. E depois que Amã pega e puxa esse cavalo com Mordecai pela cidade, gritando: Isto é o que se faz ao homem a que o rei deseja honrar. Você imagina uma fala seca? Imagina o teu adversário tendo que falar: Isto é o que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Mas na verdade ele foi lá para pedir para o rei, para levar Mordecai para enforcar. E como que ele pede para enforcar o homem, se o rei está mandando: anda com ele no cavalo, então, puxa ele e fala que isso é o que eu quero fazer com ele. Eu estou honrando ele pelo que ele plantou na minha vida, pelo livramento que ele me deu de morte. Mas existia um decreto de morte contra todo o povo judeu. Mas foi retirado da vida do rei um planejamento de morte. Aquilo que Mordecai plantou, ele pôde colher. Exato. Ele retirou a morte e recebeu da mão do rei a autorização para lutar para viver. E naquele momento, então, depois de puxar, Amã volta para casa e fala assim: aconteceu uma coisa estranha. Eu cheguei lá para pedir para enforcar, mas aí o rei perguntou o que faria o homem a quem o rei deseja honrar. Eu pensei que fosse eu. Falei uma coisa tão grande, ele mandou puxar o cavalo com Mordecai e agora não sei o que eu faço. Aí a mulher fala para ele assim: se você já começou a cair diante desse judeu, as coisas não vão ficar boas para você. E eles estavam conversando ainda e chega as pessoas para buscarem ele para o segundo banquete. No segundo banquete, então, eles comem Amã, o rei e a rainha Esther. E o rei fala para ela: o que que você quer? Você precisa fazer uma denúncia. Falou: pode falar.
sem causa, uma pessoa tem se levantado contra o meu povo, e o Senhor assinou um decreto de morte contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha descendência, contra os judeus, e eu quero te pedir o direito de defesa. Eu quero que o Senhor faça alguma coisa a nosso favor. E ele fala assim: quem fez isso? Aí ela fala: esse malvado Amã. E naquele momento o rei se levanta e vai para o terraço. E a mãe então se levanta, senta do lado da rainha e tenta convencer ela. Eu creio que ele estava numa posição muito próxima, falando no ouvido. Ah, se você ler lá depois, você vai entender. E quando o rei vira, ele fala assim: você vai querer, tipo, conversar com essa intimidade com a minha esposa dentro da minha presença, dentro do meu palácio? Quando ele fala isso, as pessoas chegam, já colocam um capuz em cima dele. E aí levanta o abençoado e fala assim: ó, eu tenho uma ideia boa para dar para o senhor. Amã fez uma forca para Mordecai, está construída, ele ia enforcar hoje cedo a Mordecai. Mas aí aconteceu tudo aquilo, o senhor mandou ele puxar o cavalo, tudo, e agora aconteceu tudo isso. Aí o rei fala assim: enforca ele na forca que ele mandou fazer. Essa forca não é para você, irmão, fica tranquilo. Essa forca que o adversário fez para a minha vida e para a tua vida, Deus vai reverter esse quadro. Tem uma plantação nossa. Deus vai reverter esse decreto de morte em vida, em nome de Jesus. Essa forca que está liberada contra a minha vida e contra a tua vida, para acabar com a nossa descendência, para acabar com o nosso povo, para nos extirpar da face da terra, isso não vai dar certo. Esse planejamento do inferno vai cair por terra em nome do Senhor Jesus e nós vamos poder desfrutar da misericórdia do Senhor. E aquele homem então é levado e é enforcado, e a casa dele toda é morta, e o rei então libera aquele povo para lutar, e Mordecai aí sim começa a ser colocado no lugar de governo. Aí chegou a hora dele ser colocado no lugar de governo. Ele vai assumir tudo que era de Amã, tudo que era do adversário dele passa para as mãos dele. E toda aquela artimanha de Satanás é revertida, porque Deus tem um compromisso, tem um pacto, tem uma aliança. Deus de pactos. Eu fiquei hoje desde cedo ouvindo essa música um monte de vezes, mandei no grupo, e estava cantando e olhava e falava: Deus de pactos, Deus de pactos, Deus de pactos, Deus de pactos. Ele tem um pacto com você, comigo. Ele tem uma aliança comigo, com você. Inquebrável. E ele quer reverter esse quadro. Ele é um Deus de pactos. E ele zela, ele tem um compromisso com o pacto. E o pacto de Deus é sempre grande, é sempre para reino. Abraão, farei de ti uma grande multidão, como não se pode, sua descendência será incontável. Sou um Deus de pacto, sou um Deus de aliança. Ele faz com todo mundo que ele fez um pacto, com Davi, o teu reino, é tudo coisa grande, é tudo coisa mega, porque ele é um Deus de pacto, ele é um Deus de aliança, e isso não quebra, isso não é rompido, mas você tem que fazer a tua parte, tem que fazer a minha, ficarmos na nossa posição, na nossa chamada, crermos que ainda que aos nossos olhos não está acontecendo nada, é só uma posição lá fora do palácio, parecia um fofoqueiro contando lá que ia matar o homem, e um rebelde que não se prostrava diante de uma autoridade. Para a terra você é visto assim. Para a terra, Mordecai era só um rebelde que não se prostrava diante de Amã e um fofoqueiro que denunciou Bigtã e Teres. E um sortudo que indicou a sobrinha que virou rainha. Só isso, ele não era mais nada. Para a terra. Para o céu, ele era um libertador. Para o céu, ele era um mudador de atmosfera. Para o céu, ele era alguém que ia trazer uma aliança, um pacto e fazer com que o povo de Deus pudesse lutar, sobreviver e tomar tudo que era do adversário, porque as coisas passaram tudo para o povo de Deus. Leia em nome de Jesus, Esther inteiro. É uma história maravilhosa. Então não adianta o adversário querer falar para a gente que não vai dar certo. Se nós não pararmos, vai dar certo. Não importa a posição que você está, vai dar certo. Pastor, mas nesse cantinho, nesse pouquinho de coisa, fica aí. Deus mandou você dar o próximo passo? Mandou você sair daí? Não, então fica aí. Faça o que Deus te mandou fazer agora, com todas as suas forças, porque esse cativeiro vai ser mudado. Essa forca não é para você. Esse decreto de morte não vai alcançar tua casa, não vai alcançar teu ministério, não vai alcançar tua família, não vai alcançar tua cidade, não vai alcançar, não vai alcançar. Deus de pactos. Em nome de Jesus.
em nome do Senhor Jesus. Aquele homem pôde, ele tinha uma meta tão definida dentro dele, ele tinha um reino tão bem construído dentro dele, e ele trabalhava tão bem na tribo que ele era sozinho, na chamada dele, que é uma coisa tremenda. Ele não se perdeu, ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, ele ficou na posição. Quando ele teve que chamar a atenção da rainha, ele chamou a atenção da rainha. Quando ele teve que se posicionar contra autoridades rebeldes, que eram autoridades que estavam diabólicas, ele se posicionou. Quando ele teve que, tudo que ele teve que fazer, e depois ele foi honrado, reconhecido pelo povo, pegou tudo que era de Amã para ele, o rei colocou ele para chefiar um monte de coisa. Foi uma mudança tremenda e ele não era nada. Para essa terra ele não era ninguém, mas para o reino de Deus ele estava na perfeita vontade. Então é isso que vai valer. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a coisa acontecer. Fique na tua posição, em nome do Senhor Jesus. Essa forca não é para você. Dios de pactos. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos tomar a Santa Ceia. Vamos orar primeiro em nome de Jesus Cristo. Pega a tua Santa Ceia, teu suco, teu pão. E nessa Santa Ceia de hoje, vamos fazer um ato profético. Você vai realmente orar nisso daí. Fala, Senhor, eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Eu quero renovar o meu pacto com o Senhor. Eu quero realmente que o Senhor me mantenha na posição. Se eu perdi a posição, me devolva a posição. Eu quero continuar resistindo ao adversário. E eu quero continuar me sujeitando a Ti. O que aquele homem fez foi justamente isso. A palavra de Deus fala assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Esse homem fez exatamente isso. Ele se sujeitava àquele reino e a Deus. Ele resistia a Amã e ele teve que fugir dele. É exatamente essa palavra. Então, hoje, quando nós ingerimos essa Santa Ceia, faça isso. Fala assim, eu quero renovar meu pacto com o Senhor. Eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Eu quero começar tudo de novo. Se eu parei, se eu estou desanimado, se eu estou triste, se eu estou achando que não vai acontecer nada, se eu estou já para largar tudo, se eu estou para chutar tudo, eu quero renovar meu pacto. Se o Senhor é fiel, sou eu que estou falhando, então eu quero renovar meu pacto, quero renovar minha aliança e quero fazer com que as coisas comecem a acontecer e quero ver o meu adversário, não são pessoas, viu, irmãos? Seus adversários, inimigos, seus inimigos espirituais, eu quero vê-los enforcados no meu lugar. E esse decreto de morte contra a minha casa, contra a minha vida, contra a minha família, contra as minhas finanças, contra a minha saúde, sendo revertido em nome do Senhor Jesus. Amém? Pega a tua ceia e vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar esse suco, esse pão, também dos teus filhos, Pai, que vão cear agora. Consagrando esses sucos, ó Pai amado, para ser transformado no teu sangue, e esse pão para ser transformado no teu corpo. Pai, nós sabemos que se depender de nós sermos, ó Pai amado, perfeito, jamais nós iríamos lançar mão de uma santa ceia, mas porque somos imperfeitos e reconhecemos isso, pedimos perdão pelos nossos pecados e queremos ceiar, ó Pai, para que verdadeiramente o Senhor nos visite. E hoje nós queremos fazer um ato profético ao ingerirmos ao Senhor, o teu corpo e o teu sangue, Pai, o Senhor se unindo dentro de nós, estando vivo dentro de nós. Nós queremos renovar com o Senhor a nossa aliança, esse pacto, Deus de pactos. Queremos que realmente o teu pacto funcione a nosso favor. Queremos que essa aliança faça diferença nas nossas vidas e que nós possamos colocar, ó Pai amado, os adversários para correr e honrar, ó Pai amado, o teu nome e engrandecer o teu nome. Muito obrigado, Pai, pela tua misericórdia. Perdoa nossos pecados. Queremos cear agora, Pai, nos alimenta, fala com as nossas vidas. Renova minha aliança com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos façam o mesmo. Pode cear em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Por enquanto, o que está marcado dia 10, nós vamos pegar uma van aqui em Marília. Agora aconteceu alguma coisa aqui que deu pau aqui. Nós vamos pegar uma van aqui em Marília e nós vamos para a cidade lá para buscar lá em Minas as coisas. E então, orem por essa viagem, orem pelo recurso que falta ainda bastante. Se você puder estar ofertando, dizimando, ofertando para essa causa especificamente, você oferte. Então, por enquanto é isso. Nós vamos para lá dia 10, que é uma sexta-feira. Vamos chegar lá tardezinha. Vamos ministrar na igreja lá sábado e domingo.
Sábado, acho que de manhã à noite e domingo de manhã. E depois do almoço, nós já vamos sair para chegar em Duartina à noite. E na segunda-feira de manhã, eu tenho que devolver a van, que ela vai estar alugada. Amém? Então, orem por tudo isso, para ver se é isso mesmo, se confirma isso. O que Deus vai preparar de melhor para as nossas vidas, né? Em nome de Jesus. Amém? Minha esposa vai estar orando para encerrar. Que Deus te abençoe demais. Um beijo, fogo no bicho e vamos que vamos. Até mais. Shalom, shalom, meus amados. Vamos orar em nome de Jesus, pedir para o Pai fazer uma maravilha no nosso meio, em nome de Jesus. Papai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Rei da Glória, colocar cada uma dessas vidas diante de Ti. Cremos nessa manifestação do Deus de pactos, no Deus, ó Rei da Glória, que selou essa aliança conosco no seu sangue. E se cremos nesse sangue, essa aliança é inquebrantável, Pai. Então, ó Rei da Glória, nós te pedimos, faça com que essa aliança se manifeste agora sobre cada uma das vidas, ó Deus, que tem andado nesses caminhos de resistência àquilo que é trevoso, a resistência àquilo que é maligno, aquilo que é da carne, aquilo que é, Pai querido, da velha criatura. Em nome de Jesus, nos ajuda a mantermos-nos fiéis, ó Rei da Glória, diante dos desafios que têm se apresentado contra nossas vidas. Tu és o nosso Deus e nós queremos abençoar cada um desses, ó Rei da Glória, que de alguma maneira tem se colocado diante de ti para receber a tua graça, o teu conselho, o teu amor, a tua palavra de vida. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até quinta que vem. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Shalom, shalom.